São 8h23 em Natal. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é Tairone Dantas, coordenador de logística do Tribunal Regional Eleitoral, né? A gente vai conversar sobre a transferência temporária do eleitor, cujo prazo começou ontem. Bom dia, Tairone. Bom dia, Diógenes, e a todos os ouvintes que nos escutam. Agora a festa eleitoral é para valer, né? Acabou a Copa, acabou a fase está acabando de pré-campanha, né? Tem as convenções aí. Agora vamos encarar mesmo o processo eleitoral. Me fale dessa transferência temporária do eleitor. O que é isso? A transferência temporária de eleitor, o eleitor conhece como voto em trânsito. O voto em trânsito é um dos tipos de transferência temporária. Além do voto em trânsito para os eleitores que se encontram na capital ou municípios com mais de 100 mil eleitores, no caso do Rio Grande do Norte nós temos Natal, Mossoró e Parnamirim. Nós temos também a possibilidade do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida transferir o seu domicílio eleitoral temporariamente para dentro do seu próprio município para que ele vote no local de melhor acesso para ele. Também temos a transferência temporária dos militares, que os juízes eleitorais já oficiaram os comandos para que encaminhe a relação dos que tiverem interesse em transferir, e tem a do preso provisório e dos estabelecimentos onde tem menores internados, que também foi oficiado a esses diretores, e a resposta foi negativa no sentido de não haver garantia de segurança para os que vão trabalhar e nem interesse do quantitativo mínimo de 20 presos para que se criasse as sessões nesses locais. Então, para essa eleição não haverá criação de sessões em presídios e unidades de internação. Em outros estados, nessa questão dos presos, nós temos sessões especiais? Tem sim. São Paulo, por exemplo, Rio. São Paulo, outros estados realmente tem. Desde que haja viabilidade de segurança, eles consultam, o juiz consulta os diretores, e se há viabilidade de se criar a sessão, aí realmente ele se cria a sessão. Não é o caso do Rio Grande do Norte não foi nesta eleição. Deixa eu te perguntar, essa transferência temporária de eleitor. Eu tenho um curso ou uma viagem marcada para a semana da eleição, tal, vou estar fora. E eu quero votar, eu quero participar da eleição. Esse é um caso, né? Eu tenho que fazer o pedido, dizer que vou estar, por exemplo, em São Paulo no período, e lá eu voto. É isso? Exatamente. Você é de Natal, você vai estar em São Paulo ou no primeiro turno ou no segundo ou em ambos. Você procura qualquer cartório eleitoral, informa isso, vai ser apresentado os locais de São Paulo para que você possa votar em trânsito. Você escolhe o local. E você sendo de outro estado, você vai votar apenas para presidente. Só presidente? Só presidente. Agora, se você for um eleitor do próprio estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, você é de Pau dos Ferros, quer transferir para Natal, nesse período vai estar em Natal. Por algum motivo. Por alguma razão, no dia do pleito você vai estar em Natal, você requer essa transferência temporária e você vai votar para todos os cargos. Lembrando que logo após a eleição, o seu nome retorna para a sua seção de origem automaticamente, sem você precisar requerer nada. A transferência é, como se diz, temporária, né? E não precisa o eleitor requerer o retorno, ela é automática. Terminada a eleição, ele retorna para a sua seção de origem. Não perde o domicílio eleitoral, né? Exatamente. As pessoas confundiam muito a justificativa eleitoral com o voto em trânsito. Praticamente o voto em trânsito não existia. Tirando esses casos mais especiais, as pessoas que inclusive moram no exterior e procuram os consulados, as embaixadas e participam da eleição presidencial, as pessoas confundiam muito o voto em trânsito com a justificativa eleitoral. Exato. Né? Inclusive as pessoas do exterior vão poder votar em trânsito também. Se eles tiverem o domicílio lá no consulado, estiverem no Brasil, eles vão poder votar em trânsito. Mas já podia. Para presidente. Né? Exato. Para presidente, né? Já. Esse voto era contado. A diferença é que a justificativa você não vota, você vai apenas justificar, né, no dia da eleição. Se você comparecer em qualquer cartório, você está fora do seu domicílio eleitoral. Você é um eleitor de São Paulo, está em Natal. Você comparece em qualquer sessão eleitoral, na realidade, no dia do pleito, e lá justifica. A regra continua a mesma, né? E caso você não consiga, no dia da eleição, justificar, você tem 60 dias, depois desse prazo, para apresentar uma justificativa, mas nesse prazo você tem que apresentar uma comprovação do motivo alegado. Se você estava doente, um atestado, estava fazendo um curso, mostrar algum documento que comprove isso. É interessante ressaltar, Tairone, que as pessoas que estão no mesmo município,
mas por uma questão de comodidade, por uma questão de impossibilidade, às vezes a pessoa é portadora de um, né, deficiência ou mobilidade reduzida e precisa daquele local. Não, aquela sessão é melhor para mim. Aí isso é permitido esse ano também, esse ano, é a novidade esse ano. Então, o eleitor que é do município de Natal, ele vota em um local que não tem muita acessibilidade e ele quer votar em outro local, dentro do mesmo município de Natal, ele pode requerer isso no seu município e ele vai poder votar nesse novo local. O prazo começou ontem, vai dia até 17 quando? Até o dia 23 de agosto. 23 de agosto, né? Também não chega pertinho da eleição, não. Tem que lembrar que vai até o dia 23 de agosto. Até porque os sistemas têm que ser preparados e tudo mais, tem que ser impressos os cadernos de votação, então tem todo um prazo antes da eleição para que tudo esteja preparado. Biometria total no Rio Grande do Norte, né? Biometria 100%, nós cumprimos o prazo, o prazo era 2022, nós cumprimos em 2018. Nós conseguimos concluir 100% de biometria. Isso vai dar mais segurança ao processo eleitoral. Ou seja, vai garantir que aquele eleitor que está lá é ele mesmo, ou seja, não é um eleitor com documento falso, por exemplo, né? Que poderia ocorrer no caso de não haver biometria. Então, 100% de 100% biometria. Biometria dando mais segurança. Voto impresso, nada, né? Havia uma tentativa de voltar atrás com a questão do voto impresso, mas o STF barrou. Né? O STF barrou, né? E nós estávamos já preparando alguns municípios, a logística toda, mas foi suspenso o voto impresso, que eu acho que é um retrocesso, porque há várias formas de se identificar a segurança das urnas eletrônicas, né? Pois é, falar em segurança das urnas, são mais de 20 anos já de 22 anos. 22 anos de votação eletrônica, né, Tairone? Ainda há quem questione a segurança da urna eletrônica. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse sistema. Tem muito questionamento, realmente. Tem muita fake news, muita notícia falsa. Você vê pessoas mostrando uma manipulação de uma urna, dizendo que você pode fazer isso. A gente vê que esse não conhece nem um pouco do processo eleitoral de tudo. Ou seja, procedimentos que ele está fazendo na urna, que na realidade ele nunca vai poder realizar aquilo, né? Nós temos todo um processo, uma cadeia de segurança que passa por senhas em diversas autoridades, em diversas etapas. O juiz tem uma senha, o secretário tem outra, o TSE tem outra e tal. Por aí já é uma cadeia de segurança. Esses sistemas, eles, quando eles estão prontos, eles são lacrados numa cerimônia de lacração lá no TSE em Brasília, com a participação de partidos políticos, que inclusive recebem uma chave criptografada, para no momento da preparação da eleição, eles verificarem se aqueles sistemas são os mesmos que foram lacrados lá. E isso vai ser feito, já foi feito essa etapa? Vai ser feito. Vai ser feito, né? Ainda. Nós temos também, além dessa cerimônia de lacração, nós temos que as urnas, elas são computadores isolados. Eles não estão em rede na internet. Então não há como um hacker na internet entrar no sistema da Justiça Eleitoral e fazer alguma alteração. Eles funcionam no sistema interno, intranet do TRE, né? No período de preparação, nós temos o teste de votação. O período de preparação das urnas, a gente publica um edital convidando todos os partidos, Ministério Público, juiz e tal, os interessados. E no momento da preparação das urnas, a gente faz teste nas urnas e verifica se realmente aquela urna está funcionando, os votos são realmente o que você está digitando, se sai o resultado de acordo com o que se espera. E realmente tem no momento da preparação das urnas. Em seguida, nós temos também, na véspera da eleição, quando as urnas já estão instaladas nos seus locais, tem a audiência, né, uma audiência de verificação das urnas, uma auditoria das urnas, onde você convida também todos os interessados, juízes, promotores, partidos, e lá presentes você sorteia urnas do interior e da capital, traz essas urnas que já estavam lacradas e preparadas para a eleição, para esse ambiente, vota-se manualmente e vota na urna e verifica se o resultado é o mesmo. E ao longo desses 22 anos sempre foi o mesmo resultado, não teve nenhum tipo de problema. Outra coisa, todos os procedimentos realizados nas urnas, elas ficam registradas em logs. E esses logs podem ser solicitados depois da eleição. Os logs é o seguinte, qualquer procedimento ligou fica a urna, registrado, registrou, né? Digitou um número lá, fica registrado. Qualquer procedimento que você realizar. Em caso hipotético de fraude, tinha como verificar quem meteu a mão. Verificar lá, em tese, né? Em tese tem. Você diria que é 100% de fraude o sistema, pelo seu conhecimento, pela sua experiência ao longo desses anos todos, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte? Eu diria que realmente é muito difícil, é raro, até porque nesses 22 anos nós não tivemos nenhuma comprovação de fraude
ao longo desses 22 anos de existência da urna eletrônica. Qual foi o caso que mais gerou dúvidas? Foi na eleição de 2014, quando foi eleita a Dilma Rousseff. O PSDB solicitou uma auditoria das urnas em todo o Brasil, o TSE acatou. Vieram técnicos de São Paulo aqui para o Rio Grande do Norte, nós os recebemos, eles fizeram nós abrimos as urnas ainda lacradas, eles verificaram, pediram vários relatórios, checaram tudo e foram para os outros estados. E ao final eles não detectaram nenhum tipo de erro, nem problema, sequer divulgaram o resultado dessa auditoria. Por falar em urna eletrônica, ela está sendo preparada, né? Quais os números do Rio Grande do Norte? Nós temos 9.240 urnas eletrônicas. Nós temos cerca de 1.000 urnas que vão ficar reserva e mais 600 urnas de contingência. Em quantas zonas eleitorais? Nós temos 60 zonas eleitorais no estado. 60 zonas eleitorais. Isso. Todas novas as urnas? Ou... Não, pelo contrário. Nós temos urnas ainda modelo 2008, 2009, 2011, 2013 e 2015. A mais nova é 2015. Para essa eleição, nós sequer recebemos reposição de urnas para o crescimento do eleitorado. Em que fase estamos? Na preparação dessas urnas? Né? Essas urnas elas passam por manutenção corretiva e preventiva constantemente. Terminada a eleição passada, ela já entrou em 3 ciclos de 4 meses de manutenção. Todas elas passam por testes exaustivos para identificar problemas de hardware. Esses problemas são corrigidos, peças desgastadas pelo tempo, uma bobina que não está funcionando direito, um sensor, uma maresiazinha assim. A maresia que sempre tem, a variação de temperatura que também desgasta muito. Então, elas são corrigidas, retornam para o parque. Nós já fizemos as 3 manutenções de 2017, a de 2018 e finalizamos agora a manutenção antes da eleição. Elas agora vão ser distribuídas por zona eleitoral, de acordo com a quantidade de sessões. Em agosto elas são transportadas para as zonas eleitorais. Começa a distribuição nas zonas eleitorais, né? Que é o local onde elas vão ser preparadas. Então, em setembro, aí nós teremos realmente a preparação que nós chamamos de carga de aplicativo, a geração das mídias. Você gera as mídias com os dados da eleição, candidatos, partidos, eleitores, locais, sessões. Retrato daquela gente bonita, toda, faz parte da geração da mídia, né? Gente bonita. E gente bonita mesmo, é verdade. E após isso a gente insere esses dados nas urnas e lacra as urnas e elas ficam preparadas para a votação. E depois é só esperar o voto do eleitor. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, qual é o número de funcionários, servidores do TRE que participam diretamente? Eleitores, mas mesários nós temos, por exemplo, 33 mil e poucos mesários. Aí temos auxiliares de eleição, o pessoal que trabalha com as urnas também, cerca de 353 pessoas. É uma logística nós temos grande, né? Aí policiais, né? E outros servidores, em torno de 36 mil e poucas pessoas participam. Estão envolvidas no dia da votação. Né? No caso do Rio Grande do Norte, nós temos segundo turno somente em Natal e Mossoró. Nós temos inclusive os locais onde vão funcionar o voto em trânsito. Vamos lá. Se você quiser, a gente pode até divulgar aqui de primeira mão. Vamos lá. Em Natal nós teremos a UERN da Zona Norte, certo? O IF, ali de frente ao Midway Mall, e a UNP no campus da Roberto Freire. Em Mossoró, o Colégio Sagrado Coração de Maria e o Alfredo Simonetti. E em Parnamirim nós temos o SEI Zona Sul. Esses são os locais onde vão funcionar o voto em trânsito. O voto aquele que a gente falou da transferência temporária dos eleitores que se encontram. Dos eleitores, né? Em Natal, Mossoró ou Parnamirim. Poderia tocar num ponto também, Jorge, que a gente vê, Diógenes, que a gente vê muito fake news falando sobre o voto nulo. Tem muita coisa dizendo que se mais de 50% do eleitorado votar nulo, a eleição é anulada e aqueles que participavam não vão participar da próxima. O que diz a regra, Arnaldo? No caso Tairone, o que diz a regra? Na realidade, o voto branco e o nulo, eles são descartados no cômputo da totalização dos votos. Por isso aquela história de votos válidos, né? Isso, então só são considerados os votos válidos. Todos os votos nulos são descartados. Então, se um exemplo de mil votos, 900 forem nulos, aqueles 100 é que vão eleger os candidatos. Então, isso é uma fake news, realmente é uma inverdade que está sendo divulgada. Há uma expectativa muito grande de uma abstenção, de anulação de votos. A história do não voto, né?
Isso tem sido verificado em alguns locais que tiveram eleições suplementares, complementares, no caso de Tocantins, né? Mas não tem nada a ver. Você está explicando aqui que voto nulo, voto branco é descartado, só vale. Eles confundem também o seguinte: o que anula é se um candidato obteve mais de 50% dos votos e posteriormente à eleição, num julgamento com trânsito em julgado, aqueles votos são anulados, ele perde o mandato, aí sim a eleição seria anulada e teria uma nova eleição. Porque o que está sendo considerado é o voto válido. É o voto né? válido que ele obteve e depois perdeu em razão de ter cassado o mandato dele, uma coisa desse tipo. Nesse caso aí, sim. Nesse caso, sim. Mas não o voto nulo do eleitor. Dado no dia da eleição. Isso não né? anula. Teremos primeiro turno no dia 7 de outubro, né? E o segundo turno no final. No final, último domingo de outubro. O domingo que vai ser o dia 28, né? de outubro. Uns dias aí. É isso aí. Eu conversei com o Tairone Dantas, coordenador de logística do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. É um dos camaradas mais requisitados hoje na estrutura da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Obrigado, Tairone, por sua presença Disponha aqui. De hoje, estamos sempre às ordens. É isso aí. Até as eleições, com certeza, teremos mais encontros aqui. Aqui não é um encontro com Fátima, não, é um encontro com o Didi. Um abraço. A todos um bom dia. Jornal 96 vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Daqui a pouquinho tem Padre Nunes com o Fé na Vida. Tchau!